Bom, senhores, já estamos ao vivo no YouTube. Muito bom dia para todos. Bom dia aos conselheiros Carlos Alberto, José Eduardo e conselheiro Nilson, aí todos por videoconferência. Hoje contando com a presença do Dr. Galhardo aqui como nosso representante da PGE. Temos uma pauta com 7, 8, 9, 12, 11 processos, né? Um ponto de vista da minha pessoa, do sessão passada. Carimbó e Brega foi o pedido de vista. Recursos 21419, 21421, recurso de ofício voluntário. Relatoria foi do conselheiro Nilson. Como eu disse, o relatório já foi lido, e eu pedi vista para analisar tanto o recurso ofício quanto o recurso voluntário, ok, senhores? Acredito que ele tenha sido bem discutido. Se trata de um diferencial de alíquota, fatos geradores 2011, em que houve uma retirada, um pedido de audiência por parte da julgadoria de primeira instância, pois haviam mercadorias que estavam... O sujeito passivo dizia que era referente a notas de simples remessa. Deixa eu me ver aqui. Nota de venda futura, duas notas de venda futura, que a julgadoria baixou em diligência, foi retirada do levantamento, ok? Retornando os valores. Só que houve um cálculo equivocado tanto pela julgadoria quanto tanto pela fiscalização quanto pela julgadoria, resultando no cálculo a menor do crédito tributário restante. Portanto, o recurso de ofício, no meu entendimento aqui, eu pude confirmar essa informação com o pedido de vista. Eu vou colocar a planilha aqui para os senhores, para podermos visualizar a situação. Podem visualizar, senhores? Conseguem visualizar a tabela? Está aqui o auto original, ok? Para a confecção dessa planilha foram utilizadas aqui as UPFs de 2011, 2012, 2013, 2014, referente aos prazos de vencimento, e a de 2016, referente aos valores referentes à data da lavratura, que o auto foi lavrado em 2016, ok? Tá. Antes da diligência, o valor era R$ 122.000, R$ 122.620,95. O auto foi julgado com valor de 60 mil no julgamento de primeira instância, o valor de R$ 62.981,81. Por quê? Todos esses valores aqui, a gente tem a individualização mês a mês, por se trata de um DIFAL, foi lançado na data da lavratura, como se o fato gerador tivesse ocorrido na data da lavratura do AINFA, ok? Ocorre que, se você individualizar, aqui, conseguem ver essa segunda tabela? Sim, sim. Individualizando aqui, lançamento, aqui fazendo as retiradas referentes aos valores e as informações presentes na folha 58 e 59 dos autos, a gente chega nos valores de R$ 67.618,68, ok? Após a diligência, esses valores não foram conferidos pelo julgador de primeira instância, então entendo que estaria equivocado. Na discussão, a gente já teve uma tipo de antecipação do posicionamento do conselheiro Nilson, uma vez que ele entende que o auto é totalmente improcedente. É isso, conselheiro Nilson? Certo.
E sendo assim, senhores, eu vou perguntar primeiramente se alguém tem alguma dúvida sobre o processo para poder colocar em votação. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o processo? Não, minha parte não. Eu queria só que o conselheiro Guilherme, por exemplo, confirmasse o valor original era 60 mil, ele caiu para 29, não é isso? Que está aí na planilha, né? Original? Original, né? 29 que está aí, né? Você colocou aqui, na tela aí. No auto de infração aqui, senhor, o valor original é 30.573. Tá. Entendi. Na planilha seria 29.299,94 centavos, ok? Só que esse valor corrigido iria para R$ 37.107 reais, e isso, juntando com o juros de mora e a multa, iria para 67. Tem uma diferença de 5 mil aí. Conselheiro Carlos Alberto, tem alguma dúvida? Não, ok, tudo bem. Senhores, em razão do posicionamento do conselheiro Nilson já antecipado na sessão anterior, e uma vez que se seguir a votação conforme o posicionamento do conselheiro Nilson, o recurso de ofício ficaria comprometido. Então, eu vou sugerir que a gente faça a votação primeiro pelo recurso voluntário, para depois votar o recurso de ofício. Pode ser assim, senhores? Alguém tem alguma objeção? Pode sim. Pode. Conselheiro Nilson, tem alguma objeção? Sem objeção. Ok, então podemos fazer a votação. Conselheiro Nilson tem a palavra já para fazer o voto do recurso voluntário 21.421. Meu voto é pela improcedência do recurso voluntário. Conhecimento e provimento do recurso voluntário, conselheiro Nilson? Provimento do recurso voluntário. Com base na falta Não de... Não havia lei para exigir. Ok, perfeito. O conselheiro Nilson vota pelo conhecimento e provimento do recurso voluntário. Como vota o conselheiro José Eduardo? Eu acompanho o voto do conselheiro relator por já ter me posicionado em outros momentos, na mesma matéria, tá? Eu vou acompanhar o voto do relator. Perfeito, conselheiro José Eduardo, muito obrigado. Como vota o conselheiro Carlos Alberto? Eu divido do posicionamento. O conselheiro Carlos Alberto vota pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Ok, muito obrigado, conselheiro Carlos Alberto. Eu vou acompanhar a divergência pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, com base nos artigos 35 e 36 do RICMS. Ok, senhores? Então, considerando o empate, o voto de divergência, o voto de qualidade seria do presidente da sessão, no caso, a minha pessoa, que também vota, obviamente, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, para manter a cobrança. Ok? Então, temos o resultado com base no voto de qualidade, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Passemos a votação do recurso de ofício, recurso 21.419. Conselheiro Nilson, por favor. Olha, eu penso, com essa posição, o recurso de ofício fica prejudicado, né? Ok, então, conselheiro Nilson vota pelo não conhecimento do recurso de ofício. Deixa eu pegar aqui o meu... Pelo conhecimento para... Não, eu penso que, no meu caso, no meu tipo de voto, o recurso de ofício fica prejudicado. Se não ficar, eu voto pelo improvimento. Seria, então, pelo conhecimento para, em preliminar, e julgar improcedente o auto de infração, com base nos mesmos argumentos do recurso voluntário, correto, conselheiro Nilson? Isso, exatamente. Perfeito. Isso, eu entendi. Eu também acompanho.
O conselheiro José Eduardo acompanha o conselheiro Nilson. Conselheiro Carlos Alberto, como vota no recurso de ofício? Tá, eu divirjo, no caso, né? Conselheiro Carlos Alberto vota conhecimento e parcial provimento do recurso de ofício? Conselheiro Carlos correto. Alberto. Perfeito, muito obrigado, conselheiro Carlos Alberto. Eu também vou acompanhar a divergência pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de ofício, tendo em vista que os cálculos não foram adequadamente apresentados durante o julgamento de primeira instância e necessitaram ser refeitos aqui, ok, senhores? Então, temos mais uma vez o resultado pelo voto de qualidade, ok? Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de ofício 21.419, ok, senhores? Então, temos votos vencidos, os conselheiros vencidos, conselheiro Nilson, conselheiro relator e conselheiro José Eduardo, ok? Eu vou designar a mim mesmo para fazer os dois votos divergentes, ok? Tanto do recurso de ofício quanto do recurso voluntário, mesmo assim, conselheiro Nilson, necessitamos que o senhor apresente os seus votos como conselheiro relator. Desculpa, conselheiro Nilson. O voto já foi encaminhado. Perfeito, muito obrigado. A emenda será lida na nossa próxima sessão, ok, senhores? Então, temos o resultado do recurso de ofício 21.419, 21.421, de ofício e voluntário. Podemos seguir a nossa pauta com a análise dos recursos 21.741, 21.743, 21.745, 21.749, 21.753, 21.909, 21.935, todos de minha relatoria, alguns de parecer ter sido pelo procurador Dr. Galhardo, outros pela procuradora Bianca. Assim eu agradeço a presença do conselheiro Carlos Alberto. Muito obrigado, conselheiro Carlos Alberto. Hoje temos a presença aqui da presidente Josiane de volta, agora depois de sua licença de saúde, e convido a conselheira Josiane para retornar aqui à cadeira da presidência para seguir com a nossa sessão. Conselheiro Guilherme, então eu estou dispensado. Está dispensado. Se quiser continuar com a gente, fique à vontade. É muito bem-vindo, conselheiro Carlos Alberto. A sua presença é muito agradável para a gente, mas se tiver outros afazeres, fique à vontade. Tá bom, eu vou me despedir de vocês, lamentando, né, porque a ilustre presença dos amigos, dos conselheiros, mas eu vou ter que realmente me ausentar também. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueci da minha promessa para os dois conselheiros. Então, eu vou providenciar, inclusive. Obrigada, conselheiro Carlos Alberto. Até a próxima. Pois não. Obrigada ao conselheiro Guilherme também, demais conselheiros. Vamos dar continuidade à nossa pauta de hoje, pela análise do item 2, que são os recursos de ofício. Serão julgados em conjunto, porque tratam da mesma matéria e a mesma fundamentação de voto. Recursos de ofício 21.741, 743, 745, 749, 753, 909 e 935, todos de relatoria do conselheiro Guilherme. Em alguns desses recursos aparecer nos autos do doutor José Galhardo e em 2 apenas aparecer da doutora Bianca. Acredito que todos no mesmo sentido. Eu vou passar a palavra, então, ao conselheiro relator, que pode escolher um dos recursos para fazer a leitura do relatório. Como disse, eles tratam da mesma matéria, e vamos analisá-los em conjunto. Passo, então, a palavra ao conselheiro Guilherme. Muito obrigado, presidente. O processo paradigma será o 21.741, Tucumã Comércio de Ferro e Aço. Okay? Vamos à leitura do relatório. O contra a empresa foi elaborado auto de infração e notificação fiscal em virtude de o contribuinte, na situação de ativo regular, deixar de recolher a antecipação especial de ICMS relativa à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no prazo estabelecido na legislação tributária estadual. A infringência foi capturada nos artigos 2º, parágrafo 3º, 55, parágrafo único, 62 da Lei 5.530
combinado com 108, 114E e 114F do RICMES, aprovado pelo Decreto 4676 de 2001. Finalidade aplicada foi a do 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530, de 1979, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo, notificado à INFE, apresentou impugnação requerendo a insubsistência do lançamento e os argumentos por ele apresentados. O recurso de ofício. A Julgadoria de Primeira Instância decidiu, então, pela improcedência do AINF, declarando um indevido crédito tributário, afastando integralmente a exigência tributária, em razão da inconstitucionalidade da cobrança antecipada, sem a previsão específica da lei, nos termos da decisão do STF no julgamento do recurso extraordinário 598-677, na qual foi estabelecida a tese de repercussão geral, tema 456. A severo julgador singular, que é a Procuradoria-Geral do Estado, emitiu o parecer 00552 de 2023, recomendando aos órgãos de julgamento administrativo a não manutenção dos autos de infração lavrados por falta de recolhimento antecipado especial do ICMS, Código de Receita 1173, antes do início da eficácia da Lei 9389 de 2021, que alterou os dispositivos da Lei 5.530. Dessa decisão recorreu de ofício ao TARF, nos termos do artigo 30 da Lei 682. Remetidos os autos da forma regimental, a Procuradoria do Estado teceu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o relatório. Obrigada, conselheiro Guilherme. No recurso em que foi lido o relatório, 21.741, aparecer nos autos do doutor Segalhado, peço, por favor, a sua manifestação. Presidente, mantém os termos do parecer, conhecimento e improvimento do recurso e ofício. Prossiga. Muito obrigada. Eu devolvo a palavra ao conselheiro Guilherme para trazer outras considerações sobre os recursos para que a gente possa deliberar. Muito obrigado, presidente. Veja bem, senhores, mais uma vez, a gente está diante de um auto de infração aqui de obrigação principal, é um auto de infração lavrado numa ordem de serviço, ok? Localização de estabelecimento. Foi exigido o antecipado especial, ou como diz o STF, o antecipado sem substituição tributária, no qual, no próprio recurso extraordinário que gerou o tema 456, ele faz bem a diferenciação do que é o antecipado com substituição tributária e antecipado sem substituição tributária. Trata-se daqui da antecipação sem substituição tributária, ok? E não teria lei específica. Para isso, foi até emitido um ofício à PGE, foi editado um ofício à PGE, pedindo um posicionamento com base nas situações das antecipações antes da alteração, depois do julgamento da inconstitucionalidade da Lei do Rio Grande do Sul e antes da entrada em vigor da Lei 9389 de 2021, os efeitos ocorreram a partir de 17/12 de 2021, alterando o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 5.530, ok, senhores? A PGE foi contrária à manutenção desses autos de infração anteriores e os senhores já sabem o meu posicionamento e que eu também tenho me manifestado contra essa manutenção, tendo em vista, entre outros fatores já apresentados, o de que a lei essa alteração legal não é um dos casos do artigo 106 do CTN em que é possível retroagir, no caso aqui, para fazer a exigência desse CMS 1173, ok, senhores? São os termos do processo, acho que foi bem discutido e eu devolvo a palavra ao presidente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, conselheiro Guilherme. Esse recurso, essa matéria, na verdade, a gente já vem julgando há algum tempo aqui no tribunal, alguns meses mais recentes, após essa manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, indicando esse precedente judicial que deveria ser respeitado pelos órgãos de julgamento administrativo, até para evitar que ações sejam demandadas no judiciário com perda para o Estado, em termos de honorários e mesmo em decisões desfavoráveis, em razão de que o Supremo já tem uma deliberação nesse sentido, não
não entendendo válida a legislação que trata de uma forma genérica. No caso, foi atacada a legislação do Rio Grande do Sul, mas que a legislação do Estado do Pará também tem uma redação muito semelhante, portanto, a Procuradoria-Geral do Estado também fez essa recomendação, e por conta disso, o julgamento, no caso, a primeira instância, são todos recursos de ofício, a primeira instância já vem decidindo nesse sentido, e em razão do valor, é obrigatório o recurso de ofício, vira ao TAF, e a gente também está decidindo da mesma forma, entendendo da impossibilidade de manutenção dessas autuações. Conselheiro José Eduardo, tem alguma dúvida, alguma consideração? Não, presidente, a minha parte está esclarecida. Conselheiro Nilson? Também não tenho. Obrigada, conselheiro. Só peço que desligue o microfone. Obrigada, para não dar interferência, tá? Assim que terminar de falar, por favor, desliguem os microfones. Eu vou pedir, então, ao conselheiro Guilherme a leitura do voto, para que a gente possa acolher a manifestação dos demais conselheiros. Obrigado, presidente. Bom, o voto será lido aqui, vai para os recursos 741, 743, 21.745, 21.749, 21.753, 21.909 e 21.935. Pelas razões expostas, mantém a decisão singular, votando pelo conhecimento e improvimento desses recursos de ofício, presidente. É o voto. Obrigada, conselheiro Guilherme. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Nilson, como vota? Acompanho o voto do relator. Conselheiro José Eduardo, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Temos, então, a decisão à unanimidade pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício que foram listados pelo conselheiro Guilherme. Nós vamos ler as emendas no final da sessão, vamos dar prosseguimento à nossa pauta. Nós temos o item 3 ainda, com 2 recursos voluntários, 204,39 e 204,43, ambos da mesma empresa, W. Gomes Lima Comércio, processo de relatoria do conselheiro Nilson. São autos de infração que trazem a mesma ocorrência, por isso eles foram agrupados, e nós vamos tentar fazer também análise em conjunto, se assim entender também o conselheiro relator. Parecer no exausto a doutora Bianca Ormandes, eu peço ao conselheiro Nilson a leitura do relatório e esse esclarecimento, se é possível fazer análise em conjunto dos 2 recursos, tá? Aqui é só um recurso, 2439. Tem o 443, que na pauta que eu encaminhei, acabei repetindo a numeração, mas são 2 recursos, conselheiro Nilson. 20.443, ambos foram pautados para a sessão de hoje, eles têm a mesma ocorrência, são da mesma empresa. E se a gente puder fazer... 20.400 o quê? 20.439 e 20.443. Espere um pouquinho que eu vou localizar o outro, porque eu vieram repetido, eu não pensei que eram 2. Só tinham repetido o número. Está bem, ficamos no aguardo, conselheiro Nilson. Sim, senhora. Perfeito, localizei. 39.
Eu vou ler o 20.439, tá, presidente? Ok, conselheiro, fique à vontade. Então, vamos lá. Verso o presente processo sobre o auto de infração e notificação fiscal lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe em 5 de nove de 2020, no valor de R$ 42.122,11, com a descrição da seguinte infração tributária. O contribuinte deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação à entrada em território paraense, relativamente às entradas interestaduais efetuadas em 2015. Infringência dos artigos 2º, parágrafo 3º, 55, parágrafo único, 62 da Lei 5.530/89, combinado com o RICM e aprovado pelo Decreto 4676 de 2001. Artigo 108, inciso 6º, combinado com o RICM e aprovado pelo Decreto 4676 de 2001. Anexo 1 e artigo 107. Penalidade do artigo 78, inciso 1, a linha L da Lei 5.530/89. A julgadoria de primeira instância, após diligência e ao analisar os autos e legislação pertinente, julgou procedente o crédito tributário, constante do auto de infração e notificação fiscal. Inconformada, a recorrente tempestivamente interpõe recurso voluntário ao TAF, com as seguintes alegações de defesa. A recorrente assegura que o período de 1 de 2015 a 12 de 2015 escriturou todas as suas operações de entrada e saída conforme estabelece a legislação do Estado do Pará. Apurou o imposto ICMS de acordo com as regras de não cumulatividade e regra de antecipação do ICMS na entrada em território paraense, conforme estabelece o Decreto 4676 de 2001, do RICMAS Pará, e pagou todos os impostos gerados. A recorrente afirma que não há qualquer tipo de irregularidade do ponto de vista de geração da obrigação tributária, ora vista que cumpriu com suas obrigações principais e acessórias. De que não há fundamento para a autuação, pois a empresa calculou todos os pagamentos de ICMS antecipado na entrada, conforme o artigo 108 e artigo 109 do apêndice 1 do anexo 1 do RICMA Pará, e o decreto 4676 de 2001, e obedeceu aos prazos de recolhimento do imposto, conforme o inciso 6, artigo 108 do RICMA Pará. Também emitiu todas as notas fiscais e cupons fiscais, obedecendo à legislação, tendo todas as operações registradas em seus livros contábeis, livros fiscais e declarações estaduais. Observamos que o auditor fiscal da Cefa Pará comete um erro crasso, que torna sua autuação nula. O mesmo utilizou legislação do ano posterior ao período de 2015, sendo todos os produtos analisados pelo auditor de tributação normal nesses anos. O contribuinte tem atividade de comércio e registrou a entrada das mercadorias em seu estoque e as revendeu na sequência, obedecendo o princípio da não cumulatividade para o ICMS, conforme estabelece a Constituição de 88. Logo, o auditor se equivocou ao considerar a mercadoria com antecipação na entrada. Somente isto seria suficiente e necessário para dirimir quaisquer dúvida sobre a nulidade desta autuação. Ainda assim, gostaria de convidar o julgador a observar o fato de que a recorrente apura seus impostos com absoluto preciosismo e zelo, justamente para não cair em equívoco como este a ser solucionado. Trago neste recurso voluntário as imagens que substituem essa afirmativa, que sustentam essa afirmativa, retirada da base da informação da própria Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, demonstrando claramente que todas as notas fiscais que passam pela fronteira do Estado recebem análise e tratamento adequado. Também trago nas imagens o pagamento do ICMS antecipado de entrada, cesta básica, substituição tributária, etc.
que ocorreram no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, demonstrando a recorrente ser um excelente contribuinte do ICMS. Vê cópias nas folhas 56 e 76 dos autos. Acrescenta que, conforme estabelecido no inciso 2 do artigo 14 da Lei Complementar 58 de 2006, e o contribuinte tem proteção quanto ao abuso do poder da cobrança de tributo. Solicita a nulidade do auto de infração, pois entende que o auditor não pode criar um fato gerador de antecipação de entrada de mercadoria para revenda, que já sofreu tributação do ICMS normal, conforme estabelece o RIC. E, finalmente, pede, ante o exposto, o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário, desconstituindo o auto de infração em epígrafe, levando-se em conta relevantes motivos acima cogitados e determinando, ao final, a isenção do pagamento. A intimação da recorrente de quaisquer atos impraticados no curso do procedimento administrativo, pareceres ou documentos juntados na pessoa do seu sócio administrador signatário. A ilustre procuradora do Estado, doutora Bianca Omani, após analisar os autos e legislação aplicável, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário interposto, mantendo-se inalterada a decisão administrativa de primeira instância. É o relatório, presidente. Obrigada, conselheiro Nilson. É só que desligue o microfone, por favor, conselheiro. Obrigada, conselheiro Nilson. Só para reforçar, nós estamos analisando os dois recursos voluntários, 20.439 e 20.443. Ambos têm a mesma descrição da ocorrência. O julgamento de primeira instância foi pela manutenção do auto de infração, foi feita uma diligência, onde a fiscalização trouxe uma planilha detalhada das operações que que foram utilizadas no levantamento fiscal. No recurso voluntário, pelo que eu observei, o contribuinte alega e diz que era do Simples e que efetuou os recolhimentos devidos à época própria, mas não trouxe nenhum questionamento pontual sobre aquelas operações que foram trazidas no levantamento fiscal. E, de certa forma, eu entendo que alegações do sujeito passivo de que efetuou corretamente, né, o recolhimento dos tributos, mas sem tentar descaracterizar o levantamento fiscal, é algo que também acaba comprometendo a tese de defesa do sujeito passivo. Eu não sei se o conselheiro Nilson conseguiu verificar alguma situação de erro no levantamento que pudesse ser objeto de uma nova verificação. Aí eu peço, por favor, a manifestação do conselheiro relator sobre a sua análise em relação aos autos. As alegações do contribuinte, ela não procede. Após a diligência, foi visto de maneira cuidadosa, tá? E ele entende de que ele pagou isso no processo normal de apuração, tá? Se foi o caso, se ele pagou, eu penso que ele pode fazer ele pode pedir, se estornar esse dinheiro que ele pagou, porque ele estava obrigado a pagar antecipado na entrada. Então, não tem nada de novo, nada que possa inovar no recurso voluntário. E foi feito o julgador singular, ele mandou o processo para o auditor e fez o levantamento novamente constatou que realmente procedia. Não tem nada de novo. A diligência tirou qualquer dúvida que poderia ter acontecido. Eu queria... Obrigada, conselheiro Nilson. O conselheiro José Eduardo levantou ali a mão, aí eu passo, por favor, a palavra ao conselheiro José Eduardo.
Eu queria só que o conselheiro Nilson pudesse me esclarecer uma coisa. E lá no relato, ele cita que a legislação que foi utilizada não se aplicava àquele período, tá, do fato gerador. Eu não entendi. Existe algum fundamento isso? Ficou solto isso aí. Ele trouxe alguma coisa. Realmente, eu não sei de onde veio isso. Está sem áudio, conselheiro. A legislação que foi, né, utilizada da Lei 5.530/89, de janeiro de 89. O artigo 2º, né, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento, né, da entrada da mercadoria em território paraense. No parágrafo 3º, o Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto com a fixação, se for o caso, do valor da operação e prestação subsequente a ser efetuada pelo próprio contribuinte. Vem o artigo 55, as obrigações são consideradas vencidas na data em que termina o período de apuração liquidado por compensação ou mediante pagamento em dinheiro, como disposto nesse artigo. Parágrafo único. Nos casos em que caiba ao destinatário o pagamento do imposto relativo à entrada da mercadoria em seu estabelecimento ou prestação de serviço, regulamento disporá que o recolhimento se faça independente do resultado da apuração no período correspondente. E artigo 62 do regulamento estabelecerá a forma e condição do prazo para o pagamento do imposto, admitida a distinção e a função de categoria, grupo ou setor de atividade econômica. Como se observa, essa foi a legislação utilizada. Ok, conselheiro. É porque ele cita que a legislação que foi aplicada não houve um equívoco. Era anterior, então, era posterior, que ele diz. Exato, Mas ele só afirma isso, ele não traz prova nenhuma. Não, ele não traz nada que prove. A legislação foi usada de maneira correta, ao meu entender, né? Ok. Então tá bom, conselheiro, eu já entendi. Eu pensei que tinha algum elemento a mais que pudesse esclarecer esse argumento dele na defesa, né, do recurso, mas eu vejo que não tem. Eu penso que ele analisa de forma equivocada, né? De que a mercadoria entra normalmente, ele vai lançar essa mercadoria, vai apurar, né, débito e crédito, e quando a questão da antecipação na entrada se equivale à substituição tributária. Exato. Então, ela é tributada até o final, até o consumidor final. Então, não há a questão do débito e crédito, né? Exato. E então foi isso que aconteceu. Penso que ele entendeu de forma equivocada para reivindicar, e eu percebo que também, se ele conseguir provar, ele pode pedir uma repetição de indébito, né, se for o caso. Ok. Obrigado, conselheiro. Esclarecido. O conselheiro Guilherme pediu para se manifestar. Presidente, tendo em vista essa dúvida aí, eu acho que a gente dar uma olhada nessas aí, está coberto os autos de infração. Aqui no que está comigo é o 20.439, está em folha 41, tem um CD aqui com as informações das mercadorias. Tendo em vista aí a dúvida do conselheiro José Eduardo, eu peço vista do processo para olhar e fica na próxima sessão aqui, eu trago informações. Conselheiro José Eduardo, pode participar da próxima sessão? Posso, sim, sem nenhum problema. Tá? Lembrando que na quarta-feira é feriado, nossa próxima sessão é na segunda-feira, dia 25, acredito que é dia 25. Então,
Pelo pedido de vista do conselheiro Guilherme, fica suspenso o julgamento relativo aos recursos voluntários 20.439 e 20.443. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Temos as emendas do conselheiro Guilherme para ler em relação ao item 2, o julgamento do item 2, com 7 recursos. Eu gostaria de informar, né, o conselheiro, o doutor José Galhardo, como a gente só vai fazer a leitura de emendas, se houver necessidade de ele se ausentar, só fica à vontade. E a gente dá prosseguimento por aqui. Presidente, terei que me ausentar para compromissos dentro da Procuradoria. Desejo a todos uma boa sessão e uma boa semana. Obrigado. Bom trabalho. Vamos então dar continuidade. Vamos tentar compartilhar as emendas do conselheiro Guilherme, lembrando que como os processos foram analisados em conjunto, o voto é o mesmo, a emenda também é a mesma, é uma que a gente já vem utilizando, inclusive, uma redação já padrão, mas o conselheiro Guilherme vai apresentar. Se não puder compartilhar, pode ler. Como eu disse, a gente já vem utilizando essas emendas, o conselheiro Guilherme fica à vontade. Emenda. ICMS Antecipação Especial, tema 456. A lei tributária nova aplica-se a ato ou fato pretérito apenas nas situações previstas no artigo 106 da Lei número 5.172 de 1966, Código Tributário Nacional. 2. Deve ser cumprida a decisão judicial que determina a não aplicação do dispositivo de lei julgado inconstitucional quando esta se tratar de decisão definitiva de mérito proferida pelo plenário do STF em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei 682 de 1988. 3. Recurso conhecido e improvido. Alguma sugestão, conselheiro Guilherme? Desculpe, conselheiro José Eduardo, conselheiro Nilson? Como disse, já é uma emenda que a gente já vem Da minha parte, fazendo, não, presidente. redação padrão. Temos, então, a aprovação das emendas apresentadas pelo conselheiro Guilherme relativa aos 7 recursos de ofício que foram julgados no item 2 da nossa pauta de hoje. Com isso, concluímos, então, a nossa pauta. Se nenhum dos conselheiros